O que aconteceria se todas as pessoas do planeta ficassem ricas? Imagine só, todas as pessoas, absolutamente todas, que não ficasse ninguém de fora. Todo mundo agora está rico. Imagine o que aconteceria. Como seria o cenário, como seria o mundo se todos fossem ricos? É isso que nós iremos investigar nesse vídeo de hoje. É um assunto muito interessante e até mesmo intrigante. Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para você entender muitas coisas. Entender por que o mundo está do jeito que está, porque as coisas são do jeito que são. Isso também irá ficar claro ao longo desse vídeo. Irei propor aqui 4 cenários, 4 possibilidades. O atual momento, de acordo com o sistema que nós temos, a sociedade que nós temos, a economia que nós temos, exatamente do jeito que as coisas estão. O outro cenário é, se surgisse uma lei que obrigasse todos os ricos do planeta, todos, a dividirem seus bens, o que aconteceria? O terceiro cenário é uma lei que obrigaria esses ricos a dividirem todos os meses. O segundo cenário é uma vez só a divisão. Acabou, dividiu e acabou. O terceiro cenário é onde os ricos terão que dividir todos os meses. E o quarto cenário é uma sociedade mais avançada, mais evoluída, a qual não nos encontramos nesse momento. Qual seria a ideia de riqueza, de bens e de recursos para uma sociedade avançada? Então iremos investigar tudo isso nesse vídeo de hoje. Esse vídeo é realmente muito interessante, muito intrigante. Vamos investigar o atual momento, da forma que as coisas estão. Imagine que amanhã todas as pessoas ficassem ricas. Todos iriam, ou a grande maioria, querer comprar um carro. Colocar ar-condicionado em casa, colocar um aquecedor em casa. Quem mora em países frios ou estado que é mais frio, iria colocar um aquecedor. Quem mora em estados mais quentes, iria colocar ar-condicionado. Chuveiro quente, micro-ondas, TV, enfim, vários eletrodomésticos em casa. Logo, a quantidade de energia produzida no planeta atualmente não seria suficiente. Teríamos então aí um colapso no fornecimento de energia. Não há energia suficiente nesse momento para sustentar todas as casas com vários eletrodomésticos. Outro problema seria a frota de carros. Imagine se metade da população do planeta pudesse comprar um carro. Então as estradas, rodovias, ruas seriam transitáveis. Não iria caber tanto carro. Enfim, se hoje no atual momento já existe engarrafamento, imagine com a metade do planeta tendo um carro. Sem dizer a questão do combustível. O combustível também, a quantidade de barris produzido por mês, no atual momento, está dando para poder sustentar a frota que nós temos. Porém, se aumentar a frota, a quantidade que é produzida de barril por dia e por mês, não seria possível abastecer todos os carros. Logo, teríamos um problema de falta de combustível. Então, falta de combustível, falta de energia, engarrafamentos e falta de vários outros recursos também que nesse atual momento é muito limitado, não consegue atender todas as pessoas. Outra coisa intrigante também seria a mão de obra. Já que todos são ricos, ninguém irá querer fazer coisas que não gosta, que não quer fazer para os outros. Por exemplo, servir, limpar, faxinar, trabalhar nas empresas para produzirem peças, produzirem os veículos, produzirem eletrodomésticos, enfim. Do jeito que o mundo funciona hoje, se todas as pessoas fossem ricas, elas não iriam querer fazer essas coisas. Só que tem um outro detalhe aqui. Nessa divisão de riqueza, para que todos ficassem iguais, nós precisamos levar em consideração o PIB mundial. Atualmente, o PIB mundial é de aproximadamente 85 trilhões, somando todos os países. Todos os países reunidos somam aí cerca de 85 trilhões de dólares por ano dos PIBs de todos os países. Logo, dividindo essa riqueza para cada pessoa no planeta, levando em consideração que temos aí mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta, então essa divisão daria mais ou menos 10 mil dólares para cada pessoa por ano, cerca de 50 mil reais por ano. Então você estaria ganhando cerca de 50 mil reais por ano, eu estaria ganhando cerca de 50 mil reais por ano, e todos estariam ganhando cerca de 50 mil reais por ano, o que dá mais ou menos aí 4 mil reais e alguns quebradinhos por mês. Você acha que uma pessoa ganhando 4 mil reais por mês pode ser rica, pode comprar uma Ferrari, pode andar de jatinho, pode, enfim, usufruir do bom e do melhor hoje? Não, né? Então, com a atual economia que nós temos, se todos estivessem ganhando cerca de 4 mil reais por mês,
E uma Ferrari custando milhões, ninguém conseguiria comprar uma Ferrari, ninguém conseguiria comprar mansões, ninguém conseguiria ter uma vida de fato luxuosa. Logo, seria de fato impossível, com o sistema que nós temos, com a economia que nós temos, essa divisão e todos ficassem ricos usufruindo dos mesmos bens. Porém, nós iremos avaliar várias outras possibilidades de como que seria essa divisão, o que aconteceria e como seria uma sociedade evoluída onde todos vivessem da melhor forma possível sem ter pobreza. Agora vamos para o segundo cenário. Imagine que surja uma lei mundial, onde obrigue todos os ricos hoje a dividirem seus bens. Essa lei irá nivelar todas as pessoas, onde não existirá mais ricos e nem pobres. Todos estarão no mesmo nível. A lei obriga que isso aconteça uma única vez. Então todos os ricos serão obrigados a dividir seus bens, seus recursos e dinheiro com os pobres. Só que os dias irão passando, as semanas irão passando, e essas pessoas, elas terão que gastar esse dinheiro. Elas irão, então, gastar o dinheiro delas para se alimentar, para comprar roupa, para viajar, enfim. Então, esse dinheiro irá para a mão de algumas pessoas. No fim, algumas pessoas serão capazes de arrecadar, de ter muito dinheiro dos outros, porque elas sabem produzir. Elas sabem produzir roupas, elas sabem produzir alimentos, elas sabem produzir peças, elas sabem produzir, enfim, exatamente como o mundo está hoje. Empreendedores, empresários sabem produzir, por isso eles recebem. Já aquele que não sabe produzir, ele não consegue gerar renda. Logo, ele estaria pobre novamente e outros estariam ricos. Voltaríamos exatamente para a condição do momento. As pessoas que são ricas, as pessoas que têm mais dinheiro, é porque elas produzem de alguma maneira que o dinheiro vem para elas. Você já parou para pensar que não existe uma lei que diz o dinheiro tem que ir para fulano, beltrano e não para cicrano? O dinheiro vai para aquelas pessoas que têm alguma coisa para vender, para negociar, como as empresas, como empreendedores, empresários, enfim. De alguma maneira, eles negociam e têm dinheiro em troca. Já aqueles que não conseguem fazer isso, não conseguem gerar recursos. Então, logo, teríamos de novo pobres e ricos. O terceiro cenário é mais intrigante. Esse terceiro cenário diz assim: os ricos são obrigados a dividirem com os mais pobres todos os meses, não só uma vez, todos os meses. Então, todos os meses, esses pobres, por exemplo, que não conseguem gerar recursos, irão acabar o dinheiro, entregar o dinheiro a troco de bens, seja roupa, remédios, comida, alimentos, enfim, essas coisas. E o dinheiro irá para a mão de alguns. Só que eles são obrigados a devolverem de novo todo o dinheiro para o mercado, para as pessoas. E aí, então, eles devolvem. No mês seguinte, de novo. Logo, haveria uma desmotivação desses que conseguem produzir. Eles não se sentiriam motivados, já que eles têm que produzir e quando eles acumulam, eles têm que obrigatoriamente dividir. Logo, haveria uma desmotivação. E assim, provavelmente, as empresas, os negócios iriam a um colapso, um desânimo total. E também muitas pessoas que são pobres hoje ou são assalariadas não iriam querer mais trabalhar, já que elas iriam receber todos os meses de forma obrigatória, né, onde os ricos estariam obrigatoriamente dividindo, elas não iriam querer trabalhar, já que a grande maioria das pessoas trabalha porque precisa do salário, precisa daqueles ganhos para poder manter a família, enfim. Se ela estiver recebendo, ela não vai trabalhar. Logo, teríamos problema de mão de obras, logo teríamos problema de fornecimento de água, de energia, de alimentos, de transporte no dia a dia, porque as pessoas não iriam mais, já que elas estão recebendo. No livro A Ciência de Ficar Rico, o Wallace de Watts fala que os recursos são ilimitados. E algumas pessoas, de fato, concordam que os recursos sejam ilimitados. Embora, para o sistema político, econômico, para a ciência, os recursos são limitados. Mas, de fato, são limitados ou ilimitados? Então, vamos investigar aqui de uma forma breve qual é a verdade. Bom, se nós quisermos uma mudança repentina, instantânea, ou seja, como eu falei aqui, onde todos fiquem ricos, os recursos são limitados. O petróleo, a produção de energia, a produção de alimentos, a produção de bens de consumo de um modo geral é extremamente limitado. Porém, a médio e longo prazo, seria possível, por exemplo, que toda a frota de veículos hoje seja elétrica e que eles sejam
alimentados por energia solar. Logo, a energia solar é abundante. Com a energia solar, conseguiríamos ter uma frota que encheria o planeta e ainda poderia ter mais, sei lá, 50 planetas como o planeta Terra, onde os carros, onde os eletrodomésticos se moveria pela energia solar. Então, nesse caso, enquanto o Sol existir, teremos energia. Porém, hoje é limitado porque o petróleo já tem uma previsão de acabar. Daqui a aproximadamente aí 50 anos, o petróleo irá acabar. Por isso, as empresas já estão trocando a frota de carros movidos a combustível por carros movidos a eletricidade ou carros elétricos. A médio e longo prazo, poderíamos usar completamente as águas dos oceanos, ao invés de simplesmente dependermos da água doce. Então teríamos aí uma fonte bem grande, não ilimitada, mas teríamos uma fonte bem grande de recursos hídricos. Outra questão também é o oxigênio. Se continuar o desmatamento, se continuar acabando com a natureza como o homem está fazendo nesse momento, logo estaremos em dificuldade com a purificação do ar. Mas nesse caso, o homem será capaz de produzir máquinas onde a fabricação será através de máquinas, como nós vemos nos filmes, né, onde alguns planetas não têm árvores, plantas, enfim, aquela coisa toda, e o ar é produzido de uma forma automatizada por máquinas. Outra coisa que com certeza irá acontecer, já estamos a caminho disso, é a exploração de outros planetas. O homem com certeza conseguirá fazer viagens espaciais, irá explorar outros planetas, trazer recursos de outros planetas, ou enfim, migrar daqui para outros planetas, enfim, ter essa conexão com outros planetas. Nesse caso, aumentar aí, triplicar ou quadruplicar a quantidade de recursos naturais, enfim, toda a necessidade que o homem tiver, ele será capaz de suprir fazendo isso. E cada vez mais a tecnologia evoluindo, teremos mais recursos, mais formas de produzir coisas que hoje nem temos, ou manipular, mudar completamente aquilo que temos, a reciclagem, enfim, várias coisas que nós podemos fazer que irá aí aumentar drasticamente a questão de recursos no nosso planeta. Porém, no atual momento, com as máquinas que temos, com a tecnologia que temos, com a consciência que temos, não é possível onde todas as pessoas fiquem ricas e usufruam como os ricos usufruem hoje, de bens e consumos altos, como ter carros de luxo, como ter iates, como ter mansões, como ter muitos bens em casa, enfim. Antes de irmos para o quarto cenário, vamos investigar mais algumas coisas aqui. A ideia que nós temos de riqueza. Se você for olhar há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, uma pessoa que era muito rica naquele tempo era o cara que tinha uma fazenda ou terras, cabritos, ovelhas, cavalos, camelos. Há 500 anos atrás já era um pouco diferente, já existiam outras coisas que há 3.000 anos atrás não existia. Há 200 anos atrás existiam outras coisas que há 500 anos atrás não existia. Inclusive, uma pessoa hoje que ganha um salário mínimo ou 2, 3 salários mínimos tem muito mais conforto, muito mais qualidade de vida do que um multimilionário do século passado ou um multimilionário que viveu há 200 anos atrás. Isso é muito intrigante, mas veja só. Naquele tempo, não existia um fogão a gás, que é extremamente prático, confortável. Não existia uma geladeira, não existia uma TV, não existia o transporte como existe hoje. Não existia facilidade de comprar roupas, calçado, enfim, das mais variadas formas, cores, peças. Não existia tanta variedade de alimentos e frutas. Hoje nós podemos ir em um supermercado comprar frutas que veio de outro país. Naquele tempo era extremamente complexo, mais difícil isso. Hoje uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou 2, 3, vive muito mais rica, muito mais confortável do que um multimilionário, um grande empresário do século passado, ou 3 séculos, ou 2 séculos atrás. Então essa questão de riqueza é extremamente subjetiva e comparativa. Inclusive, se você for pensar, um cara que vive em um condomínio de casas luxuosas, casas que valem milhões, só que existem vários tipos e modelos de casas. Uma casa vale 50 milhões, outra vale 30, outra vale 20, outra vale 5. O cara que só tem condições de comprar de 5, ele irá comparar com um cara que tem uma casa de 30 milhões, de 50 milhões. Logo, ele se sentirá pobre. Logo, ele sentirá até um pouco de vergonha de morar naquele condomínio onde ele tem a casinha mais inferior. Olha que coisa, uma casa de 5 milhões, onde a grande maioria das pessoas dariam a vida para ter uma casa de 5 milhões,
o cara vai estar se sentindo inferior porque os outros têm uma casa de 30 milhões e de 50 milhões. Então riqueza funciona assim, por comparação. Hoje o cara que tem uma Ferrari é o cara que tem muito dinheiro, que é rico. Porém, daqui a 30 anos, talvez uma Ferrari esteja ao nível de um carro popular hoje para comprar. Mas já existirá carros que voam, carros que fazem mil e uma coisas, que não é acessível para qualquer pessoa. Assim só os ricos terão. Terá com certeza viagem espacial, enfim, várias coisas que só pessoas que têm muito dinheiro conseguirá fazer. As outras não. Mas muitas coisas que hoje só é acessível para os ricos, será acessível para a grande maioria daqui mais alguns anos. Então essa questão de riqueza, quem cria é a própria sociedade de acordo com o tempo. Nós achamos que nós precisamos dos recursos ou de mais dinheiro, de mais bens, que assim nos sentiremos mais ricos, e assim teremos mais poder, teremos mais liberdade e mais felicidade. Porém, no fundo, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Veja esses dois cenários. Imagine que todas as pessoas do planeta, do mundo, desaparecessem de uma hora para outra e só sobrasse você no planeta. Só você ficaria nesse planeta. Então todos os carros, aviões, iates, mansões, dinheiro, bens, alimentos, tudo seria seu. Não teria mais ninguém para poder competir com você e nem para comprar ou vender para você. Tudo é seu. Teria alguma graça você ficar no planeta com tudo, mas não tem ninguém para você compartilhar, não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém para você mostrar. Com certeza, em poucos dias você iria se sentir um tédio. Você iria querer desaparecer também, já que não tem ninguém para você compartilhar, nem conversar e nem ver o que você tem. Logo, tudo perderia o sentido. Da mesma forma, seria, por exemplo, uma ilha. Imagine que o mundo inteiro continue da mesma forma. E você é jogado em uma ilha. E nessa ilha também é jogado várias bolsas, várias malas cheias de dinheiro. Mas você está preso nessa ilha. Você não tem como sair dessa ilha. Logo, você com esse dinheiro não pode comprar nada e nem pode compartilhar com ninguém e nem falar com ninguém, enfim. Logo, o dinheiro será inútil. Vemos então que no fundo, a questão de riqueza é subjetiva, é relativa às experiências. E o mais importante são os relacionamentos. Mais do que os bens e recursos, são os relacionamentos. Agora vamos entender o quarto cenário. O quarto cenário funciona de uma forma muito diferente. O quarto cenário só seria possível em uma sociedade extremamente evoluída, avançada, com um nível de consciência lá em cima. No quarto cenário, essa sociedade não se importa mais com bens materiais, não se importa mais com poder, não se importa mais com competição, não se importa mais com a infinidade de coisas que as pessoas hoje dão total valor e importância. Essa sociedade evoluída se importa mais com os relacionamentos, já que entendemos alguns minutos atrás que se tivermos todo o dinheiro do mundo, mas não tivermos ninguém para compartilhar, ninguém para ver, ninguém para poder fazer uma troca, é insignificante. Então essa sociedade evoluída valoriza mais os relacionamentos, valoriza mais a interação, valoriza mais a experiência do momento, valoriza mais a contemplação, contemplar a vida, viver de fato a vida e não correndo atrás de recursos, não lutando por recursos. E a forma de trabalho é mais uma cooperação. Todos trabalham como se fossem as abelhas ou as formigas. As formigas e as abelhas, elas não competem entre si. Elas trabalham para o bem e progresso do formigueiro ou da colmeia. Elas não ficam competindo entre elas para ver quem é mais rica. Elas fazem tudo em conjunto para o bem de todas. Então, em uma sociedade evoluída, avançada, seria assim. Nesse caso, não haveria mais aí ricos e pobres. Todos estariam no mesmo nível. Porém, no atual nível de consciência que nós vivemos, isso não é possível. Talvez no futuro, quem sabe. Esse vídeo foi útil para você? Compartilhe ele com outras pessoas que com certeza irá contribuir na vida delas trazendo esclarecimento. Deixe aqui embaixo seus comentários ou seu comentário do que você achou, o que você entendeu, ou alguma pergunta que você tem ou alguma sugestão de um próximo vídeo. Dê o seu like nesse vídeo, que isso é extremamente importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim leve a mais pessoas. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.